Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida e da tua família. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um assunto meio polêmico, né? Eu não vou te dizer que esse assunto é um assunto fácil de ser tratado. Porque eu costumo dizer, meus irmãos, que quando a gente vai aconselhar alguém ou quando a gente vai dar um conselho a alguém, é muito fácil a gente dizer assim: ah, se fosse eu, faria assim, né? Se fosse comigo, eu agiria desta forma. Mas cada um, meus amados irmãos, tem a sua dificuldade no seu dia a dia, não é isso? Essa semana eu fiz um áudio de oração, só que eu sempre falo isso, né? Que na medida do possível, de acordo com a Bíblia, a gente tem que manter a paz com todos. É a Bíblia que ensina. E perdoar uns aos outros, né? Claro que isso na prática é meio complicado para algumas pessoas. Por exemplo, as pessoas elas podem fazer o que quiser comigo, pisa, faz o que quiser, mas eu não consigo guardar mágoa. Mas tem pessoas que já são diferentes, né? Tem pessoas que têm dificuldade em perdoar. Se a pessoa ofender ela vai passar 10 anos e mais não sei quantos anos com raiva daquela pessoa, com mágoa, né? Então eu sou uma pessoa seguinte, se você me fizer um mal, né? Quando dá 5 minutos que você vem falar comigo, eu já não me lembro mais. Isso é uma coisa de Deus, né? Mas, infelizmente, nem todos são assim. E eu respeito, entendeu? Então, nessa semana, eu fiz um áudio de oração lá nos grupos, falando sobre a gente abençoar a vida das pessoas que nos fazem mal, né? Aquelas pessoas que se levantam contra nós. E isso, na prática, meus irmãos, eu sei que pode ser muito difícil para algumas pessoas, né? Como eu estou falando aqui, às vezes é muito fácil a pessoa chegar e dar um conselho, você deve fazer assim, você deve fazer, mas na verdade, na prática de algumas pessoas, isso não é tão simples assim. E eu não estou aqui também para condenar ninguém, nem para julgar alguém que não consiga fazer. O que eu aconselho a você a fazer? A dizer para Jesus: Senhor, é o seguinte, eu tenho raiva da pessoa, eu tenho ódio dessa pessoa, eu não suporto. Porque eu lembro que uma vez eu passei por uma situação dessa, sabe? Bem no comecinho da minha fé, tinha uma pessoa que eu não suportava. Meu Deus do céu, nem a voz eu não aguentava ouvir. Só que eu sabia que eu estava fazendo errado. Eu sabia. Apesar de que essa pessoa provocava muito, sabe? Provocava muito, mas eu disse assim: Senhor, me desculpa, mas eu não aguento essa pessoa, não. Me desculpa, mas não me peça para amar isso aqui, não, porque não dá para mim, não. Né? Mas o Senhor, só em minha sinceridade, que eu falei para ele, irmãos, ele me deu graça, eu consegui conviver com essa pessoa. Né? Mesmo ela sendo errada, mesmo ela sendo uma pessoa que nunca dava razão para o justo, né? Ela sempre defendia o que era dela e acabou. Não tinha esse negócio de justiça com ela, não. Então, Deus me deu a graça para conviver com isso. É fácil? Não, gente, não é fácil. Né? Mas Deus deu a graça. Então, deixa eu te dizer, nessa oração que eu fiz ontem, antes de ontem, eu acho, eu falei que a gente tem que orar pelos inimigos, que a gente tem que abençoar as pessoas que nos fazem mal. E teve uma pessoa que falou para mim, né? Uma pessoa que falou para mim e disse assim: não, isso aí eu não faço, não. Tipo assim, eu perdoo, mas eu pedi para Deus abençoar aquela pessoa, eu não faço isso, não. Ou seja, eu vou condenar essa pessoa por isso, irmão? Não, eu não vou condenar. Eu vou ajudar. Com certeza ela vai chegar diante de Deus e vai dizer, né? Vai dizer: olha, eu não consigo fazer isso aqui, mas o Senhor vai me dar graça para fazer. E eu me lembro, irmãos, que o Senhor Jesus, quando ele foi humilhado, crucificado, pisado, não foi? Colocaram uma coroa de espinho nele, furaram ele, bateram nele, cuspiram na cara dele, dividiram as suas vestes entre si, não é? O que ele disse? Perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, fizeram toda aquela maldade com Jesus e Jesus devia ter dito assim: eu vou já mandar fogo do céu e matar essas pragas, essas criaturas aqui, né? Mas não, Jesus ele disse: Senhor, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Nós vemos ali também o caso de Estevão. Estevão, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. A história dele está em Atos dos Apóstolos, né?
Lá, nessa passagem que eu estou lendo para vocês, aconteceu em Lucas 6:28, né? Que ele diz assim, ó, abençoai os que vos amaldiçoai e orai para os que te acusam falsamente, né? E em Atos dos Apóstolos, nós vemos no capítulo 7:6, onde fizeram aquela maldade lá com Estevão. Estevão estava morrendo ali por ser cheio do Espírito Santo, gente. Então era para ter levantado uma ira santa ali no Estevão, ter mandado fogo do céu e ter queimado aquele povo todinho, não era não? Mas ele, o que ele disse? Senhor, não impute a essas pessoas esse pecado. Porque, na verdade, essas pessoas, elas são incitadas pelo mal. Elas são levadas pelo mal até essas atitudes. Por exemplo, deixa eu trazer aqui para a tua realidade. Às vezes você é uma pessoa que tenta ser justa, tenta andar na presença de Deus, fazer tudo certo. Mas ao seu redor você vê pessoas que são injustas. E muitas vezes essas pessoas até aparentam estar bem. E às vezes você fica pensando, Jesus, eu sou teu servo, eu sou tua serva, faço as coisas direito, mas não sou tão abençoado assim financeiramente ou assim e tal. E já essa pessoa, meu Deus, olha só para ela, né? E Davi, ele falou, não tenha inveja, não se preocupe com a prosperidade do ímpio, porque ele passa rápido, a vida dele passa rápido. Você tem que construir algo que é indestrutível, que é espiritual. O tesouro que nós devemos arrumar é para lá, para cima, né? É eterno, nada aqui, porque aqui tudo passa rápido. Então vem aquela sensação de, aquela raiva, ah, meu Deus, por mais que eu faça de bom, olha só essas pessoas, elas não estão nem aí para ti, estão aí numa boa, né? Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus ele faz cair chuva sobre justo e injusto. O Senhor Jesus, ele derramou o sangue dele por todo ser humano injusto que tem na terra, por todos eles, né? Assim como nós também não merecia nada, sempre fomos falhos, o Senhor Jesus nos amou, né? E nos amou e nos protegeu lá. E quando também nós não tínhamos o Senhor Jesus, o Senhor abençoava o nosso dia, abençoava o nosso trabalho. Assim também o Senhor está abençoando essa pessoa, né? Porque o Senhor também ama. Nós não somos merecedor de nada, nós não somos melhor do que ninguém, né? A Bíblia diz que Deus ele faz cair chuva sobre justo e injusto. Então, preste atenção. Às vezes, você diz, não, pastor, é o seguinte, eu perdoo, mas eu quero fulano longe. Tudo bem que você querer alguém longe é uma escolha sua. Mas deixa eu te dizer, quando você ora pelos seus inimigos, você automaticamente está atraindo bênção para a sua vida. Ah, mas aí eu vou atrair também para ele. Isso aí não é contigo. Atraia para a sua vida fazendo isso. Porque geralmente quando a pessoa ela guarda mágoa, quando ela não perdoa, ela está se achando mais do que aquela pessoa, se acha mais merecedora do que a outra pessoa, né? Se acha justa a ponto de não perdoar a outra, né? Então, quando eu perdoo a pessoa, eu estou valorizando o perdão que o Senhor Jesus me deu, mesmo sem merecer. Mas eu estou perdoando o erro, né? Eu estou, digamos assim, por exemplo, aquela mulher lá, né? Que o Senhor Jesus entrou na casa lá do Simão, e aquela mulher entrou e fez aquele ritual todo lá com ele, né? Chorou, derramou aquele perfume caro, enxugou as lágrimas. E o Pedro, se achando justo, se achando tal, disse assim, se esse homem realmente fosse um profeta, ele saberia a vida de pecado que essa mulher. Ou seja, Pedro ali estava querendo se achar mais do que ela. Só que diante de Deus, todos nós temos erro, irmão. Embora às vezes possa ser erros diferentes, mas temos erro. Então, o que o Pai Nosso nos ensina? Perdoai-vos assim como nós temos perdoado. Ou seja, assim como nós queremos o perdão de Deus, nós também temos que perdoar, né? Às vezes nós cometemos erros e se nós chegar diante de Deus e pedir perdão e Deus disser não vou perdoar não. Será que nós ia gostar? Então os seres humanos também eles cometem erro com a gente e nós precisamos perdoar. Embora tenha alguns que nem chegam para pedir perdão, mas a gente tem que aprender a perdoar, porque o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar, né? E lá no livro de Atos, você vê Estevão perdoando aquelas pessoas que apedrejaram ele, gente. Pelo amor de Deus, não é fácil, não. É só quem está no Espírito mesmo, né?
Aí o que diz lá em Romanos 12, 14? Abençoa os que te perseguem, né? Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Fazer o bem àqueles que, né? Ou seja, o Senhor Jesus, ele ensina o contrário desse mundo. Por quê? Porque lá disseram, olho por olho, dente por dente. E ele disse assim, não, olha, presta atenção, não é assim que funciona, não. Vocês têm que fazer o bem para essas pessoas que estão fazendo mal. Porque se não for assim, qual é a diferença que vai ter de você para outra pessoa? Irmãos, e o Senhor Jesus, ele falou que nós seríamos conhecidos, não era pela roupa, não. Não era pela aparência de evangélico, de crente, de... Não. Ele falou assim, ó, vocês vão ser conhecidos pelo amor. Então, se você é um cristão carrancudo, é um cristão cheio de mágoa, é uma pessoa cheia de raiva pelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, ou então cheio de mágoa pelo amante, pelo vizinho fofoqueiro, ou por aquele que está se levantando contra você na sua faculdade, no seu colégio, lá no seu trabalho, se você agir dessa forma, ou se eu agir dessa forma, eu estou sendo igual a uma pessoa qualquer. E o Senhor Jesus disse que diferença vai ter de mim para outra pessoa, não é? Então, aqui também em Coríntios 4,12 está falando, né? Que a nossa missão, meu irmão, a nossa missão é perdoar. A nossa missão é exatamente essa, é agir diferente, é perdoar as pessoas. Porque o apóstolo aqui ele está falando, olha, nós somos ridicularizados, nós somos desprezados, nós trabalhamos de dia e de noite, mas as pessoas não nos valorizam, elas pisam em nós, elas fazem isso, elas fazem aquilo. Mas ele diz aqui que nós fomos chamados para isso. Às vezes você fica, mas eu faço tanto bem e essas pessoas só me pisam, só desvaloriza a gente, né? Dói, dói. Olha só, como eu falei para os irmãos essa semana, né? Dói a pessoa chegar para nós e pedir ajuda. Ah, pastora, deixa eu entrar no grupo porque eu quero ajuda. Aí na hora que você bota testemunha, as pessoas saem. Mas dói em mim, irmão, não é por mim. Dói é por ela mesma, né? Dói é por ela mesma que ela está perdida, ela não sabe o que quer. Ela está... Eu vejo uma pessoa perdida, uma pessoa sem propósito, entendeu? Então me dói é por ela mesma, não por mim. Então, quando nós somos ofendidos, irmão, nós temos que abençoar para que nós sejamos livres no mundo espiritual. Quando somos perseguidos, nós não devemos revidar, porque foi para isso que nós fomos chamados, né? É por isso que o Senhor Jesus disse, olha, se alguém der o teu rosto para tu bater, dá a outra parte. É uma renúncia, irmão. O que a Bíblia diz? Essa palavra aqui, irmãos, é para aqueles que estão procurando a salvação. É para aqueles que estão procurando o reino de Deus, estão procurando a salvação da sua alma. O Senhor Jesus, ele falou assim, olha, você quer salvar a si mesmo? Você quer salvar a sua alma? Negue-se a si mesmo, tome cada dia mais a sua cruz e siga-me. Nós temos que negar o nosso eu, a nossa vontade e procurar fazer a dele, a vontade de Deus, né? Outra coisa, muitas vezes nós queremos pagar que nem as pessoas que não conhecem Jesus. Ah, não, mas a pessoa lá amaldiçoou o fulano e o fulano ficou amaldiçoado, então amaldiçoou a mim e eu fiquei amaldiçoado, aconteceu isso, aquilo outro. Mas o Tiago lá no capítulo 3:10, ele diz, como é que pode? A boca de vocês ser fonte de bênção e fonte de maldição, né? Então ele, olha, não é bom que seja assim não. Faça o bem, retribua o mal com o bem. Quantas vezes, irmão, confusão são desfeitas porque às vezes a pessoa vai com a ira, né? A pessoa vai com aquela ira, com aquela vingança, aí você vai lá com a resposta branda, né? Como diz a Bíblia, a resposta branda, ela calma o furor. Ou seja, quantas vezes as brigas dentro de casa poderiam ser evitadas se alguém gritasse, se alguém fosse lá e dissesse assim, ô meu amor, não faz assim, né? Ô minha princesa, ô meu príncipe, não faz assim. E aí um gesto de amor ali vai abrandar aquela ira, aquela raiva. Não só um gesto na fala, mas um gesto em atitude que venha acalmar aquela tempestade, né? E 1 Pedro 3,9 ele diz, não retribua mal com mal,
nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, abençoa. Porque foi para isso que nós fomos chamados, irmão. O Senhor Jesus disse, olha, abençoa aqueles que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos perseguem, porque vocês agindo assim, vocês vão ser os filhos do papai. Ou seja, vocês estão fazendo a vontade do Pai. O Senhor Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. Então, se nós somos de Deus, irmão, nós vamos ter que aprender a perdoar. E como eu estou falando para você, se você tiver dificuldade de perdoar o amante, perdoar o vizinho, perdoar o filho que te magoou, ou a mãe que te magoou, diga para Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu preciso do teu perdão, mas eu preciso de perdoar a pessoa, porque a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado e eu preciso do teu perdão. Não é? A Bíblia fala da história de um homem que estava devendo lá, uma quantia para o outro, e ele perdoou ele. Só que quando aquele perdoado teve a chance de perdoar alguém que estava devendo ele não usou de misericórdia que usaram para com ele. Mas ele quis ser durão. Não, ele não perdoou não, né? Tu vai ter que me pagar. E o Senhor Jesus, ele deixou essa lição. Quer dizer, então, que foi bom, tu recebeu o perdão, aí agora tu não quer perdoar a pessoa que te deve, né? Ou seja, é muito fácil, meus irmãos, eu querer exigir das pessoas aquilo que eu não estou fazendo. Por isso que eu estou falando para ti. É muito complicado eu chegar e dizer assim, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Se eu tivesse na situação sua, eu faria assim. É muito fácil isso na prática, na fala. Na fala, né? Mas, na realidade, isso na prática é muito complicado. E é por isso que eu falo para você. Se você, por exemplo, tem dificuldade com isso, você deve chegar para Deus e dizer, Senhor, Jesus, me desculpa, mas não vou perdoar aquela vizinha, não. Eu odeio aquela vizinha. Eu odeio a amante do meu marido. Eu odeio o amante da minha mulher. Eu odeio esse filho. Eu odeio esses meninos que levaram meu filho para a perdição. Irmão, não é fácil, mas com Deus a gente consegue. E é necessário que você faça, né? Para que a gente viva em paz, tá bom? Para que a gente viva livre. O perdão, meu irmão, ele libera, ele dá liberdade, ele libera paz. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu já vi muitas pessoas endemoniadas porque não liberaram perdão. Entendeu? Eu foi ver uma irmã manifestada com demônio porque ficou com raiva da dirigente do ciclo de oração, lá da líder de oração, e os demônios entraram nela. O demônio do ódio entrou nela. Ela abriu o coração para ele e deixou ele entrar, né? E eu já vi também outras coisas, deixa eu lhe dizer. Eu já vi pessoas, meus irmãos, doente porque não guardou, aliás, porque não perdoou, porque guardava mágoa de alguém. Então, eu chamo você, nesta hora, a se lembrar, dá uma olhada na sua vida. Se você tem mágoa de alguém, se você tem ódio de alguém, porque esse deve ser o motivo pelo fato de você não ter paz na sua alma, de você não ter tranquilidade. Você é uma pessoa que às vezes se atribula por pouca coisa, você não tem paz. E outra coisa, às vezes essa falta de perdão, ela corresponde, ela bate aí no teu corpo, ela responde aí no teu corpo, através do andor, através de uma enfermidade. Muitos casos, meu irmão. Olha, tem muita doença que é emocional, por causa do problema que você passa. Mas também tem muita doença que é por conta da falta de perdão. Ali vai acumulando, sabia? Porque ali você fica irado e termina você adquirindo doença para sua vida. Então, libere isso, tá bom? Libera isso, vamos orar, fecha seus olhos. Senhor Jesus, eu estou orando por pessoas que já conseguiram perdoar. Glória a Deus por isso, que essa pessoa já conseguiu perdoar essa pessoa que lhe ofendeu. Hoje ela não tem mais mágoa, não tem mais raiva. Se ela vê essa pessoa, ela não vai ter dificuldade de conversar com ela e não vai ter dificuldade de fazer o bem a ela. Porém, papai, tem pessoas aqui que elas têm dificuldade de perdoar. Se elas verem essa pessoa, o coração dela vai fechar. Imediatamente vai vir aquela raiva, vai vir aquele ódio e vai vir à tona tudo aquilo que a pessoa fez, né? Só que não vai vir à tona normal, vai vir uma coisa assim com ódio, com raiva,
com revolta, né? E isso mostra, papaizinho, que essa pessoa ainda não perdoou. Meu Deus, e como eu sei que eu e ela precisamos desse perdão, nós precisamos do perdão do Senhor todo dia, porque todo dia nós erramos. Papaizinho, essa pessoa vai precisar do teu perdão, mas ela vai precisar que o Senhor ajude ela a perdoar. Ajude ela, papai, a liberar o perdão, Senhor Jesus. E ela está confessando agora para ti que não é fácil para ela, e eu não vou condenar ela por isso e também não vou deixar de compreendê-la por isso. Então, o Senhor compreende também. E ela está te pedindo a tua ajuda. Ela está dizendo, Senhor, eu não consigo, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, Senhor, eu não estou conseguindo. Mas, Senhor, faça o sobrenatural por ela, Senhor. Faça o impossível por ela. Que o Senhor visite essa mulher agora, que o Senhor visite esse homem agora. Visita esse coraçãozinho, Senhor, com o teu amor, com o teu perdão, e que ela consiga naturalmente, com a ajuda do Senhor, né? Que isso flua naturalmente na vida dela, esse perdão. Quando ela menos esperar, meu Senhor, o perdão já está aí, porque ela está sentindo paz. Ela vai se sentir paz, ela vai lembrar dessas coisas, Senhor, e ela não vai mais sentir raiva, nem ódio, nem vai ficar irritada, porque o Senhor perdoa ela e o Senhor ajuda ela a perdoar nessa hora. No nome de Jesus. Meu Deus, e não tem essas enfermidades que entrou no corpo dela devido a essa mágoa? Pai, passa agora teu sangue, passa agora teu bálsamo, Senhor Jesus. Eu sei, papaizinho, que tem casos aqui de pessoas que foram abusadas sexualmente. Teve pessoas aqui que foram humilhadas pela sogra, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, meu pai, ou por um pai, por uma mãe. Teve pessoas aqui que foram rejeitadas. Tem pessoas aqui que o Senhor está mostrando agora que foram rejeitadas e humilhadas desde a infância, meu Senhor. Desde a mocidade, que foram humilhadas e rejeitadas. E essa pessoa vem guardando, meu Senhor, esse desprezo. E quando, meu Pai, ela passa qualquer luta, quando esse espírito, meu Pai, que fez ela passar isso no passado, se manifesta agora para fazer a mesma coisa com ela, na mente dela volta tudo. Na mente dela, meu Senhor, volta todos os momentos que ela sofreu. E aquilo passa como um filme na sua mente. Você sabe que eu estou falando com você. Passa aquele filme na mente dessa pessoa e ela começa a chorar. E ela começa a dizer, eu não sou amada, eu não sou valorizada, eu não tenho nenhum valor. Olha só o que eu passei. Mas o Senhor te diz nesta hora, o Senhor está te curando, o Senhor vai restaurar a tua vida e vai te trazer a paz. Amém? O sangue do Senhor Jesus esteja agora na tua vida, te curando do passado, te curando dos traumas da tua infância, de toda a humilhação que você passou, todo o desprezo que você passou. Porque, na verdade, deixa eu te dizer algo que o Senhor está falando aqui para mim. Na verdade, na sua visão, na sua maneira de entender, você foi desprezada porque você não tinha valor. Mas, na verdade, o Senhor está me dizendo aqui o contrário. O Senhor está falando aqui para mim que você foi humilhada e desprezada exatamente porque você tem muito valor. Exatamente porque você é luz, porque você é de Deus. E aqueles que são de Deus são humilhados, são rejeitados, são caluniados. Lembra do Senhor Jesus? Lembra dos apóstolos? Lembra de José, que era humilhado pelos irmãos? Lembra de Davizinho também? Davizinho era tão humilhado que chamaram todo mundo, os irmãos dele lá para ser o rei, e ninguém lembrou dele, nem o pai não lembrou. Aí o profeta perguntou, mas não tem mais ninguém? Disse, só tem Davi. Olha só o desprezo aí. Ou seja, não, só tem Davi, ele não é nada. Ele não é nada, aqui ninguém gosta dele, ninguém dá valor para ele. Olha, estou toda arrepiada aqui. E aí o que foi que aconteceu? Foi exatamente um nada que para eles era um nada, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus levantou ele como rei. Amém? E Gideão, que era o menor da casa, né? Era o menor da família, o Senhor levantou ele para fazer algo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não é que você não vale, você vale muito. Você vale muito e você passou isso exatamente porque vale tanto. Porque você tem luz, a luz incomoda as trevas. A luz que está em você
incomoda os demônios que estão nessas pessoas que não têm a luz. Amém? Então, alegre-se você nesta hora, porque você é importante sim. Deus é com você. E Deus está liberando bênção na sua vida nesta hora, por conta dessa confissão que você fez aí. Entendeu? Deus está liberando agora o bálsamo da cura. O Senhor está te trazendo perdão. O Senhor está te trazendo paz. Tá... Ah, meu Deus. O Senhor está liberando bênçãos que estavam retidas. Olha só. O Senhor está liberando bênçãos que estavam retidas por conta dessa mágoa, por conta dessa raiva. O Senhor está liberando agora bênção. Você vai ver as coisas fluir na sua vida. Você vai ver que coisas maravilhosas na sua vida vão acontecer, começando do seu interior. Amém? E acontecendo dentro do seu interior, vai fluir ao seu redor. Amém? Papai, nós queremos abençoar essa pessoa, que essa pessoa tinha raiva. Nós queremos abençoar ela. Nós queremos desejar o bem a ela, papai. A essa pessoa que ora comigo tinha raiva, tinha mágoa. Nós abençoamos a vida dela, em nome de Jesus. E automaticamente a bênção vai vir para essa pessoa que está orando agora, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa bênção? Então toma posse em nome de Jesus e agora fique em paz. Deus abençoe a sua vida em abundância.